Bem-vindo a mais um episódio do podcast Eu, Antifrágil. Hoje eu tenho a honra e a alegria de ter aqui comigo para um bate-papo a personal trainer Mônica Sateles. Hoje nós vamos conversar sobre autoconhecimento e força de vida. Bem-vinda, Mônica. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite, Bibiana. Mônica, muitas vezes na nossa vida a gente busca inspiração em pessoas que têm muita força de vida. Muitas vezes até no nosso caminhar, na nossa vida, na nossa rotina, a gente se depara com situações que nos tiram o chão. E por vezes são situações tão leves, tão fracas, tão simples, e a gente leva tão a sério. Quando a gente se depara com pessoas que têm muita força de vida e venceram obstáculos e realmente viveram o que Deus ensina na Bíblia, o que Ele deixou de ensinamento, a gente realmente para pensar e se dá conta do quanto fraco fomos, porque levamos em consideração pequenos pontos da nossa vida, do destino. E aí, quando a gente ouve histórias de verdade, de pessoas que a gente convive, que estão ao nosso entorno, mas a gente não conhece a fundo, a gente passa a enxergar a vida de outra forma. Quando eu pensei em falar sobre força de vida, lá em março desse ano, me veio muito à mente você. Porque eu acho que você tem muita força de vida. Talvez quem está nos escutando hoje não saiba por quê. Mas eu te convido agora a contar um pouco de tudo que você viveu e do quanto forte você é. Quando você fala isso é tão interessante porque é exatamente isso, né? E todo mundo tem também uma força de vida dentro de si, já passou por várias situações que para aquela pessoa é difícil e ela conseguiu superar e talvez para mim seria impossível, né? E nós deixamos de ver aquelas coisas que nós já superamos. Então, assim, quando você me fez esse convite, eu mesma fiquei surpreendida, né? Por tudo que você falou, por ter considerado, por ter lembrado de mim. Eu me senti muito lisonjeada com isso. E eu parei para pensar e refletir a respeito de tudo que eu vivi. E eu falei assim, nossa, quanta coisa que eu já passei. Como que eu superei tudo isso? Será que se eu tivesse que passar por isso de novo, hoje, eu superaria? E eu vejo que sim, né? Que nós só conseguimos superar isso e muitas outras coisas tendo fé em Deus. Eu vejo que isso que é o norte principal, que é aquilo que nos dá força, que é o que nos ensina, que nos dá o verdadeiro aprendizado, é nós buscarmos a Deus, pedir força a Ele para superar esses momentos. Então, assim, da minha vida, eu acredito que o mais difícil que eu passei foi o que aconteceu com a minha família. Em 2015, eu perdi a minha mãe. E no ano passado, em abril de 2022, no dia 5 de abril, se não me falha a memória, foi um dos dias mais difíceis da minha vida, que foi o dia em que o meu pai foi condenado por matar a minha mãe. Então, assim, esse dia foi mais doloroso do que o dia que eu enterrei a minha mãe. E quando eu me lembro desse dia, por exemplo, eu me recordo que durante todo o período eu buscava a verdade em Deus, eu entreguei essa situação completamente para Deus e eu pedi a Deus para me dar o ensinamento que eu precisava com tudo isso. Que as coisas de ruins que aconteceram na minha vida, né, por um distanciamento e uma falta de conhecimento e de temor dessas pessoas para com Deus, não fizesse de mim uma pessoa ruim. E Ele me deu muito mais do que o que eu pedia, com certeza. E a força que eu tenho hoje para lidar com essa situação, para contar a história sem nenhuma dor, de fato, não dói falar disso mais, sabe? Já doeu muito, vem de Deus. E o mais importante nisso que eu vejo e que me custou e me levou tempo
tempo para superar, para conceder, foi o perdão. E aconteceu que nesse dia onde o meu pai foi condenado pela morte da minha mãe, eu me recordo que no final eu abracei ele até e falei que eu perdoava ele por tudo que ele havia feito. Foi uma cena linda de se ver, né? Nossa, que legal, que bonito que ela fez e tal. Só que eu não tinha perdoado. Tava doendo ainda? Não tinha perdoado. Você tinha raiva dele? Porque eu não suportava que falasse nele, entendeu? Em outros episódios que ele precisou falar comigo, eu me recordo que eu estava em viagem, estava de férias, e uma prima minha me ligou e falou que ele queria falar comigo, né? Ele já estava em regime semiaberto e eu iria falar com ele somente no final do dia. Só que eu não consegui ter paz, eu chorava, assim, só de lembrar eu não conseguia curtir as minhas férias, sabendo que no final do dia eu tinha que falar com ele. Então, como que eu havia perdoado? Não havia perdoado, sabe? E eu passei a orar por ele, eu passei a pedir Deus para retirar toda aquela mágoa do meu coração, tudo aquilo que eu não conseguia nem identificar o que eu sentia em relação a isso. E até que hoje eu não sinto raiva, eu tenho amor, para ser sincera, eu consigo dizer, eu amo meu pai, eu consigo dizer isso para ele. E uma situação que Deus, que sabe tudo o que aconteceu, Deus que sempre foi o meu pai na ausência do meu pai, Deus sempre foi o meu pai na ausência da minha mãe, sempre foi mais do que a minha mãe. Então, eu entendo que da mesma maneira que Ele cuidou de mim em todas as situações, Ele vai estar cuidando do meu pai e de todo mundo, principalmente de quem buscar a Ele. Tu compreende e, assim, no teu sentimento, é como se o perdão fosse o trampolim para você se libertar disso. Completamente. Do sentimento, do rancor, da mágoa. O perdão foi o que destravou. Sim, em todas as áreas. E hoje tu compreende que Deus sabe de todas as coisas e que por você ter liberado o perdão, você se liberou para viver a sua vida. E Ele viver a vida dele e se acertar com Deus. É nesse sentido? Nesse sentido. E quando nós não conseguimos... Eu vejo que até então, quando eu não tinha liberado esse perdão, né, tanto para ele quanto para outras situações da minha vida, até para mim mesmo, né, porque muitas vezes nós devemos nos perdoar, sabe? De nos cobrar tanto, de reclamar às vezes da nossa própria vida. Nós temos que nos perdoar também por agir de maneira que nós... fazemos sem perceber, né? E quando analisamos depois, sabemos que erramos. Então, tudo isso acaba danificando a nossa identidade. A gente deixa de ser quem a gente é, né? Exatamente. Eu vejo que tudo isso que aconteceu na minha família e outras coisas também fizeram com que, por um período da minha vida, eu não tivesse a certeza de quem eu era. Como se eu fosse uma pessoa inferior pelas coisas ruins que aconteceram comigo, né? E não tem nada a ver com isso. O que eu sou não está associado ao que aconteceu comigo. O que eu sou não está associado ao que eu faço. O que eu sou está associado ao que eu sinto, ao que eu escolho viver, ao que eu decido ser, independente de todas as circunstâncias à minha volta. Nada te define. O que te define é tu, a tua essência e a tua conexão com Deus, com o nosso Criador. Eu acredito exatamente nisso. E quando tu se depara com pessoas que passam situações assim semelhantes ou mais leves, como que tu se sente quando tu vê assim que tem alguém que não está reagindo bem a alguma situação? Eu tento motivar elas, né? Eu tento motivar elas, levantar. Não é porque eu estou aqui, eu realmente tento ser isso na vida das pessoas. Porque eu sei que passa, tudo passa. E
E no meu trabalho mesmo, como personal trainer, eu tento fazer isso todos os dias com minhas alunas, sabe? Incentivar elas além da evolução física, mas que possam evoluir também no seu interior. É difícil, né? Porque muitas vezes as pessoas que não estão abertas a essa conexão espiritual e também abertas para o autoconhecimento, elas acabam transformando uma situação, um momento, para toda a vida, né? Então, usa aquilo de vitimismo ou se prende às amarras da vida, como não perdoar, né? Porque tá dentro de nós o sentimento, né? Então a gente acaba ficando amarrado em sentimentos, amarrado em situações, em coisas que nos desagradaram, e aí a gente usa isso de desculpa e não se destrava, né? Então, quando a gente vê casos assim como o seu, com esse testemunho, você contando como você teve força de vida, como você buscou o que precisava buscar para se desprender, assim, é muita alegria que a gente sente, né? Uma reflexão, é um pensar sobre a vida, pensar como que a gente realmente tem que encarar as coisas. Porque te ouvindo falar me remete muito que, independente de toda a circunstância e das outras pessoas, o que vai definir realmente é o que está dentro de cada um de nós. Porque eu não posso, mesmo que eu venha e te fale coisas boas, bonitas e inspiradoras, eu não posso mudar o teu sentimento. É realmente uma coisa muito individual, né? Esse movimento de mudança, esse movimento de buscar esse sentimento, tirar o que não está legal mais, né? E eu penso que nós devemos enxergar isso, sabe? Parar e nos analisar o que está nos incomodando, o que nos está travando. Eu estou com mágoa, eu estou triste, eu não consigo liberar o perdão para alguém e tal. E decidir mudar, sabe? E buscar ajuda, que seja de uma pessoa para ser sua mentora, que seja com uma psicóloga, que seja com uma orientação, né, na igreja, independente da religião, que a pessoa frequenta e se sente bem. Buscar essa conexão com Deus e também com você mesmo, sabe? Se olhar com mais carinho, com mais amor. Eu penso que a decisão, eu decido perdoar, independente do que a pessoa me fez, eu decido perdoar. Começa aí. É porque o perdão diz muito mais sobre nós do que sobre o outro, porque a gente não tem controle das atitudes, das escolhas, né, da caminhada que o outro vai fazer, mas diz sobre nós de não estar amarrado, né, ao que aconteceu ou o que a pessoa fez, né? A gente se liberta, né? Exatamente, eu penso bem assim. Isso é forte, né? E, na verdade, quando você fala também de auto-perdão, isso é muito importante, porque a gente vai vivendo a nossa vida e não tem esse cuidado com a gente. E uma coisa que é muito forte e, às vezes, até dolorida da gente pensar, porque quando a gente ama as pessoas ao nosso redor, a gente evita, né? Mas a única pessoa que estará com a gente de início a fim, do momento do primeiro suspiro da vida até o último, é a gente. Então, a gente precisa muito ter esse autocuidado. Porque quando a gente cuidar da gente, a gente vai conseguir cuidar do outro, né? A gente ama pais, filhos, familiares, amigos, mas é importante também saber olhar para dentro de si, saber se priorizar, saber se conectar consigo, né? Porque quando a gente tiver controle e noção real das nossas emoções, do que a gente está sentindo, do que a gente está vivendo, de como eu estou hoje, né? Buscar essa melhoria de dentro para fora, realmente a gente encontra essa conexão espiritual também, porque a gente se abre realmente para o que Deus quer que a gente viva. E também nós passamos a viver com mais leveza. Nós conseguimos amar de verdade as outras pessoas quando nós nos libertamos dessas coisas ruins que nós deixamos guardadas no nosso coração, sabe? E quando nós não perdoamos, é como se nós quiséssemos punir a outra pessoa por algo de ruim que ela nos fez e nós só estamos punindo a nós mesmos, né? Sofrendo ainda mais, todo dia mais, sem deixar o passado no passado. Eu vejo exatamente dessa maneira e aconteceu comigo e eu me sinto uma outra pessoa antes e depois do perdão. E além do perdão, tem algum outro sentimento que desaflorou em ti, assim, desabrochou e realmente fez a parte dessa caminhada de força de vida?
eu vejo que buscar a Deus e querer cada dia mais viver de acordo com a sua vontade. Não que eu seja perfeita, que eu estou conseguindo em tudo, não é isso. Mas se eu sei que o certo é liberar o perdão, se eu sei que o certo é tentar ser uma pessoa melhor, é isso que eu quero fazer. Poder ajudar outras pessoas também com base nisso e no que eu acredito. E como que tu se sente quando você vê que tem pessoas que te admiram pela tua força, pessoas assim que olham para ti e pensam, nossa, ela é muito forte, ela tem um testemunho. Qual é o teu sentimento, assim? Então, olha só como que acontece. Durante muito tempo na minha história, durante muitos anos em Luiz Eduardo, várias pessoas que me conhecem não sabiam da minha história. Assim como muitos que vão estar assistindo não sabem que isso aconteceu comigo. Porque eu não contava. Porque eu não queria que ninguém me visse como a coitadinha, entendeu? Como vítima da vida. E era algo errado, uma visão distorcida que eu estava tendo, né? E com o passar disso, com o passar do tempo, e eu vi que algumas pessoas têm orgulho de tudo que me aconteceu, de como eu superei, eu passei a ver isso como um testemunho, de fato, como você está falando. E vejo que algumas pessoas também, quando passam por situações difíceis, em alguns casos, elas se vitimizam, como eu falo que eu tinha medo que as pessoas me vissem assim. E há outros casos também que a pessoa se isola, se bloqueia a um nível de se achar superior demais, né? Eu superei isso, ninguém mais importa, o que importa sou eu, né? Se torna egoísta até, eu diria. Então, eu tento ser, como eu te falei, o que Deus orienta, fala, prega, né? E tento olhar para dentro de mim e pedir para que o meu coração ele não se torne ruim apesar das coisas ruins. Eu acho que esse é o meu principal medo, sabe? Por ter várias histórias pesadas, por ter algumas histórias ruins mesmo na minha família, né? Então, esse é o meu medo, que não é certo também ter esse medo, né? Simplesmente confiar e decidir que daqui para frente é diferente. É uma nova história. Sim. E hoje, se a gente pudesse encerrar nosso bate-papo com uma mensagem para quem está nos ouvindo, uma mensagem inspiradora, o que você diria? Eu não estava preparada para isso. Mas eu diria que não importa a situação que você está passando, tudo tem um propósito e não desista. Sabe? Não desista. Se você tiver Deus no seu barco, não importa o que você tenha que passar, o seu barco não vai afundar. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, porque Deus não faz nada para dar errado. Ser forte, permanecer firme e seguir em frente que dá tudo certo. E pensar que você nasceu para dar certo. Nada diferente disso. E que pode viver uma nova história. Sempre. Que nada te define, né? Sempre há um novo dia. Isso? Mônica, obrigada pelo nosso bate-papo. Espero ter você aqui em outros momentos com a gente, outras oportunidades também. Espero que você tenha gostado. Eu que agradeço. Fiquei muito honrada com o convite, né? E estou disponível sempre. Que bom. Tá. Obrigada a você que nos assistiu ou nos ouviu. Obrigada também aos nossos patrocinadores. E espero que esse bate-papo tenha sido maravilhoso, tenha sido uma bênção para você. Até mais!